Finalmente chegamos à nossa última aula sobre cosmovisão cristã. A gente está vendo a cosmovisão cristã como uma grande história, uma metanarrativa que envolve basicamente 3 atos: a criação, a queda e a redenção. Qual a origem de todas as coisas? A gente falou isso na criação. O que deu errado, né? Qual o problema que aconteceu? E a gente falou isso na aula passada sobre a queda, né? E agora a gente vai falar sobre a solução. Terminamos a aula passada mostrando que é impossível, dentro da ordem criada, resolvermos o problema que aconteceu, né? Porque tudo aqui está caído, né? O mundo, a realidade inteira está caído. Então não tem como, a partir do próprio mundo, conseguir resolver o problema, né? Precisa vir algo de fora. E falamos do nosso Deus encarnado que veio de fora para resolver esse problema. Então, onde estamos agora, né? Vamos começar aqui exatamente nesse ponto. Acompanhem comigo. São 3 horas da tarde. Estamos às vésperas da Páscoa e o Senhor do Universo está no Monte da Caveira, pregado em uma cruz. Até o sol se escondeu e parou de brilhar. Toda a criação lamenta pela morte do seu Criador. Por fora do tecido da realidade, onde os olhos humanos não conseguem ver, o mundo espiritual assiste o grande momento para o qual toda a história estava caminhando. Esse é o clímax de toda a história, né? A gente está no grande momento de toda a metanarrativa cristã. Aquele momento profetizado desde Gênesis 3,15 e ao longo de toda a história de Israel. Aquele momento para o qual apontava o sacrifício que Abraão quase teve que realizar. A entrega do seu único filho, seu filho amado. O mundo espiritual está assistindo nesse momento a este grande espetáculo. Deus Pai está matando o seu Filho unigênito e dessa vez ninguém irá impedir. É aqui que a gente está agora. Cristo está realizando a sua obra de redenção. Sim, Deus morreu. O Deus homem morreu. Aparentemente ele foi derrotado, mas só aparentemente. Muitos gostam de retratar Satanás e os demônios em festa nesse momento. É lógico que a gente não consegue saber, né, exatamente o que eles estavam fazendo, mas a gente não precisa perder de vista uma coisa. Na cruz, Cristo estava derrotando os demônios. Mesmo que eles não estivessem dando conta disso, estivessem comemorando a morte do Messias, a morte de Cristo, a gente precisa ter em mente que Jesus na cruz estava vencendo. Olha só esse texto de Colossenses 2, 13 a 15. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Mesmo que essa verdade só tenha ficado evidente depois, talvez somente na ressurreição, para os demônios, para os anjos caídos, para Satanás, a gente nunca pode perder de vista, apesar disso, a gente nunca pode perder de vista de que na cruz Cristo estava triunfando. Nós cremos em um Cristo que vence na cruz, que vence na sua derrota, né? Ele é o grande salvador que vence em fraqueza, em dor e em aparente derrota. No livro A Cruz de Cristo, um livro excelente sobre o assunto, John Stott diz o seguinte: o cristão afirma que a realidade é o oposto das aparências. O que parece, e deveras foi, a derrota do mal pelo bem, também é, e mais certamente, a derrota do mal pelo bem. Desculpa, eu falei errado. A derrota do bem pelo mal também é, e mais certamente, a derrota do mal pelo bem. Vencido, ele estava vencendo. Esmagado pelo poder inflexível de Roma, ele mesmo estava esmagando a cabeça da serpente. A vítima era o vencedor, e a cruz é o trono do qual ele governa o mundo. Portanto, Cristo triunfa sobre Satanás e o faz cancelando o escrito de dívida que estava sobre nós. Então a gente tem um Cristo que está vencendo, e que está vencendo apagando os nossos pecados, apagando as nossas dívidas. Por meio desse sacrifício, Deus agora pode nos perdoar. É uma coisa que muitos não se dão conta, mas o perdão de Deus, o perdão que Deus concede aos seus filhos, aqueles que creem, pode gerar problemas terríveis, né? Ao longo de toda a história, homens cometeram pecados horríveis e foram absolvidos e recebidos pelo juiz do universo com graça e misericórdia. Pensa em Davi, Salomão, Gideão, Jefté, Sansão, o próprio Paulo, né? Pedro também, que fez coisas erradas, né?
Todos esses são homens que fizeram coisas erradas, alguns fizeram coisas terríveis. Pensa em Sansão e Salomão, os maiores desperdícios da Escritura. O homem mais inteligente e o homem mais forte, todos caíram em pecados sexuais terríveis e não foram o que deveriam ser, o que poderiam ter sido. Né? Às vezes a gente olha para Gideão, que foi um grande homem de Deus, e a gente esquece que há uma sugestão em Juízes de que ele caiu em idolatria. Pensa em Jefté, que fez aquele voto terrível e acabou tendo que sacrificar a própria filha. Né? E o que dizer de Davi? Né? São homens que a gente tem como grandes heróis, mas que a Bíblia escancara os pecados deles. A Bíblia não tem medo de mostrar. E eles são absolvidos por Deus, eles são amados por Deus. Né? O que Satanás, cujo nome significa acusador, né? Satanás significa acusador, né? Esteve fazendo por todo esse tempo. Ele tinha uma carta na manga perfeita, que era infalível. Ele podia clamar aos céus, apontar o dedo e dizer: onde está, ó Deus, a sua justiça? Por que concedes perdão a esses pecadores? Por que dás a eles o que não merecem? O Senhor disse a Moisés, lá em em Êxodo 34, 7, que não deixa de punir o culpado. A Escritura diz isso. Então, como Deus está perdoando essas pessoas no decorrer do tempo? E aí Satanás clama e levanta o seu dedo a Deus e fala: pois bem, se és confiável, cumpra a tua palavra e pagues cada centavo do salário que eles trabalharam arduamente para receber, a sua condenação. Né? Mas agora Cristo está na cruz, fazendo de Satanás e seus servos um espetáculo público, enquanto triunfa sobre eles. A acusação de Satanás não tem mais fundamento, uma vez que o pecado da humanidade foi punido em Cristo. O escrito de dívida está anulado. Ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25. Todos os que creem têm os seus pecados apagados e são justificados, enquanto Deus não deixa de manifestar a sua justiça ao perdoar, porque Cristo crucificado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela cruz, ele toma a punição que os pecadores merecem, né? Os pecadores que creem merecem. E então Deus pode conceder justiça, e conceder perdão e continuar sendo justo. Né? Ele naquela cruz é o herói que saiu em peregrinação rumo ao domínio do mal, derrotou o dragão que é a antiga serpente e salvou a princesa indefesa, sua amada igreja. Ele é a luz que ilumina o mundo e agora está consumado. Essa é a razão da nossa esperança. Essa é a mensagem de salvação que nos cativou. Porém, a obra que o Senhor realizou é mais abrangente do que isso. É justamente agora que a gente vai falar. Tudo que eu disse são coisas óbvias, coisas que a gente ouve com frequência, né? O que Cristo realizou por nós individualmente. Mas agora eu quero que a gente pense para além disso. E é justamente isso que a Cosmovisão Cristã nos ajuda a pensar, né? Então agora a gente vai aprofundar a natureza da redenção em dois aspectos. Primeiro, que é a redenção como restauração, e a segunda, que é a redenção totalmente abrangente. Então vamos lá, a gente falou algumas vezes aqui sobre a visão dualista da realidade que muitos cristãos têm, né? E isso, aquela questão em que existe uma parte boa, uma parte ruim, né? Então a parte espiritual do mundo é a parte que a gente tem que buscar, a parte carnal é a parte ruim e tal. Enfim, isso é... A parte carnal, lógico, na linguagem bíblica, a carne é a própria natureza de inclinação pecaminosa, né? Mas a materialidade, a matéria é algo ruim. Essa visão dualista do mundo é ruim. E a gente acaba tendo uma visão deturpada do que é redenção quando a gente olha o mundo dessa forma. Né? O que a gente falou nos dois últimos capítulos forma o pano de fundo para ajustar a nossa compreensão a respeito da obra que o Senhor Jesus realizou. Né? Agora vamos lá, uma vez que a criação é boa e o pecado a corrompe, é de se esperar que Deus resolva esse problema, limpando a boa corrupção, a boa criação dessa corrupção. Né? Em vez de simplesmente jogar fora a criação ruim, e tipo como se estivesse jogando no lixo enquanto resgata algumas pessoas ali e criar uma coisa nova, completamente nova, enquanto aquela que deu errado ficou para trás. Não, nós queremos que a redenção ela é restauradora. Esse mundo que Deus criou bom e que caiu está sendo consertado e restaurado por Deus. Esse mundo está sendo curado, né? A doença do pecado está sendo tirada. Né? Eu vi um vídeo esses dias do pastor Paulo Júnior que ele faz uma ilustração interessante, né? Que é um tanto atual, né? Que ele fala sobre a vacina. Né? A gente tá nesse período de pandemia e a vacina é justamente, né, aquela coisa que se levanta como uma cura,
desse problema, né? É como se o mundo estivesse com um vírus corrupto, com um vírus terrível. A gente não resolve esse problema matando o doente. A gente usa uma vacina para poder curá-lo, né? Essa é a ilustra... isso, é isso que Deus faz na redenção. Ele opera uma obra de cura, de restauração. Ele não joga aquilo fora e cria uma coisa nova para dar certo dessa vez. Não, aquilo foi feito bom, caiu em pecado, corrompeu e agora ele está consertando e curando para ser bom novamente, né? Isso fica evidente em algumas doutrinas da fé cristã. A gente vai falar de algumas delas daqui a pouco, mas vamos ver aqui rapidinho a doutrina da regeneração. Millard Erickson, na sua teologia sistemática, ele define regeneração como a transformação que Deus opera nos indivíduos que creem, revertendo suas tendências naturais, dando-lhes uma nova vitalidade espiritual e restaurando-os ao que se desejava de início que fossem. Olha só essa definição de regeneração que é interessante, né? A regeneração, para quem não sabe, é basicamente o novo nascimento. É aquela transformação que o indivíduo que crê recebe, né? Algo que acontece no indivíduo, uma transformação do coração que inclina ele a uma vida de santidade, a amor a Deus, enfim. É uma transformação espiritual na vida do indivíduo, né? Só que essa transformação, ela é restauradora. A regeneração, ela restaura, né? Como o Erickson definiu, a ideia é restaurar ao que deveria ser. A gente é algo deturpado. A gente é algo que foi criado originalmente bom, a imagem de Deus, mas que foi deturpado, que caiu, né? E aí a regeneração consiste não em jogar isso fora e criar um novo, né? Mas em, a partir disso, reconstruir e restaurar ao que deveria ser, né? Enfim, essa eu acho que é uma ilustração boa, né? E aí, na regeneração, o que acontece? As pessoas que passam por esse processo, pelo novo nascimento, não são retiradas do mundo para viverem em um ambiente espiritual longe daqui. O próprio Senhor Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então a gente é regenerado, mas continua nesse mundo, né? Enfim, vamos seguir. Nosso Deus é poderoso para curar esse mundo da doença do pecado. Ele não destruirá essa criação caída para construir outra novinha, como a gente já falou. Se fosse esse o caso, Satanás teria vencido, né? Deus irá reverter essa situação. Ele é poderoso para restaurar tudo o que criou da forma como deveria ser. E assim Cristo ganha autoridade sobre o mundo, não somente por tê-lo criado. Isso é muito importante. O senhorio de Cristo acaba sendo estabelecido de forma mais profunda, porque Cristo não é só o criador de todas as coisas. Ele é também o redentor de todas as coisas. Ele redime tudo, né? É aí que entra aquela frase de Abraham Kuyper, que é tão famosa, que eu falei na primeira aula. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. Agora, ele não é só criador, ele é também redentor. Então ele tem direito sobre tudo, ele é senhor sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da realidade. E aí, mais uma vez, eu quero aqui alertar para o caráter abrangente da fé cristã. Tudo está envolvido na fé cristã. Deus é Senhor de tudo, né? E aí esse é o segundo ponto que eu quero falar, sobre a abrangência da redenção, né? Como queda e criação, a redenção também é totalmente abrangente, né? A obra de Cristo está restaurando a criação inteira. Como eu já falei, ele é redentor de todas as coisas, né? A redenção que Cristo realizou não é apenas uma salvação pessoal e individual que ele faz particularmente a cada um de nós, né? Ou somente ao coletivo que é a sua igreja. Não, a redenção alcança cada aspecto da realidade. Cada área do que Deus criou e que foi corrompido pelo pecado está sendo redimida por meio do que o Senhor realizou na cruz. Essa é uma obra cósmica, é totalmente abrangente. Tem dois textos que deixam isso claro, e principalmente dois textos de Paulo, né? A teologia de Paulo, ela deixa isso claro, né? Olha só o que Paulo fala em Efésios 1, 9 a 10, que Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E o propósito de todas as coisas sempre foi glorificar o Filho, exaltar e centralizá-lo. Isso, obviamente, foi concretizado na obra perfeita de salvação, na redenção que o Senhor realizou pela criação inteira.
quando foi sacrificado na cruz e na poderosa ressurreição, na sua poderosa ressurreição dos mortos, né? Então você vê todas as coisas convergem em Cristo, ele é o centro de tudo, então ele está redimindo tudo. Mais uma vez, Paulo afirma lá em Colossenses 1, 19 e 20: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Né? Então tudo, todas as coisas. Né? Então vamos lá, vamos ver alguns aspectos aqui. Primeira é a primeira redenção na própria humanidade. Né? Isso significa, esse caráter abrangente, significa que a totalidade do ser humano, quando ele crê, é redimida. Né? Lembra que a gente falou na aula passada sobre a depravação total, que todos os aspectos, todas as faculdades do ser humano estão corrompidas pelo pecado em algum nível. Nada ficou totalmente puro no que é o ser humano. A mente, a vontade, o corpo, as volições, o coração inteiro, enfim, a fonte da vida do coração, do indivíduo, que é o coração, como está lá em Provérbios 23, foi corrompida, isso, como uma raiz de uma árvore corrompida corrompe a árvore inteira. Né? E sendo assim, já que o pecado afetou tudo, a redenção precisa restaurar tudo. Né? Então, a redenção restaura o coração do indivíduo, purificando o coração do indivíduo, e a árvore inteira vai sendo purificada e redimida. Né? A orientação religiosa do indivíduo muda de um ídolo para o Deus verdadeiro, e, portanto, a vida inteira do indivíduo é transformada. Né? Isso é extremamente importante, porque os cristãos muito facilmente esquecem que o corpo e a mente, o corpo, na verdade, primeiro o corpo do crente também será redimido. Né? É importante lembrar disso. Não é apenas a parte espiritual do indivíduo que ganha para Jesus, enquanto a parte material é tipo um espinho na carne que a gente tem que aturar nessa vida. Né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele os criou com corpos. E, portanto, quando ele restaura a humanidade, também restaura a sua natureza física, ou seja, os seus corpos. Né? O nosso corpo está sendo redimido. É lógico que a gente, nesse mundo, mesmo com a regeneração, a gente continua pecando. A natureza pecaminosa ainda está lá, guerreando contra a nossa natureza espiritual. Isso é um tema claro, a gente já cansou de ouvir isso, e Paulo deixa isso claro em Gálatas, né? Dessa guerra entre carne e espírito, entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza espiritual, que vem de Cristo, né? Por meio do Espírito Santo e tudo mais, na habitação do Espírito Santo na nossa vida. Né? Isso existe, é lógico, nesse mundo a gente vive com os resquícios do pecado. A inclinação pecaminosa é algo ruim, que afadiga a gente. Né? Mas isso não é algo que se limita apenas à materialidade. Não é como se a gente fosse morrer e viver como apenas uma consciência etérea, imaterial, né? Longe do nosso corpo, que é o que nos fazia pecar. Não, pelo contrário, isso deveria ser algo muito estranho pra gente. Por isso que a morte é um lamento, mesmo que a gente saiba que a pessoa está se regozijando no céu. Porque acontece algo muito esquisito na morte, algo que não deveria acontecer se Adão não tivesse pecado. Essa separação da sua consciência do seu corpo é algo que não deveria acontecer. Né? As pessoas que morreram com Cristo estão lá hoje, com o Senhor Jesus, estão vivendo uma vida de prazer, obviamente, né? Mas elas estão apenas na sua consciência. Elas não têm um corpo físico. E isso é estranho. Isso não é natural. Não deveria ser assim. E aí que entra o que eu estou falando aqui, que a redenção restaura o corpo também. Porque a Escritura nos ensina que quando Cristo voltar, os cristãos que morreram, né, ressuscitarão e ganharão um corpo novo. Né? Isso está lá em Colossenses 4, 13 a 16. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eu não vou ler o texto aqui porque é grande e eu vou seguir logo aqui. Mas o texto deixa claro que quando Jesus voltar em glória, os que morreram em Cristo, ele está se referindo aqui dos cristãos que já morreram, ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, né, aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, terão seus corpos transformados também. Esse é o nosso anseio, sabe? É muito bom saber que os cristãos que morreram estão com Cristo vivendo em paz. Mas a gente tem que estar com os olhos lá na frente, que é quando Cristo voltar. E esses mortos, aqueles nossos irmãos que morreram, estão com Cristo hoje, vão ressuscitar com seus corpos de volta. E dessa vez os corpos serão perfeitos, corpos que não perecem, corpos que são gloriosos, né? Corpos em glória. É muito importante que a gente tenha isso em mente, para a gente ver esse caráter abrangente da redenção. A redenção restaura o nosso corpo também. Né? Lógico que isso não é uma realidade completa hoje, né? Vai acontecer só na ressurreição, como eu já falei, mas vai acontecer.
né? E aí, a imagem de Deus no homem também é restaurada, né? Nos que creem, obviamente, né? A queda a queda não apagou a imagem de Deus completamente. Os seres humanos continuam sendo a imagem de Deus. Mas é óbvio que essa é uma imagem distorcida, né? O ser humano está quebrado, né? Esse é um dos aspectos que é restaurado gradativamente na vida do cristão. A gente vai se conformando à imagem do Criador, à imagem do nosso Senhor, aos poucos, né? Paulo fala aos Coríntios: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então a gente está tendo a imagem de Deus em nós está sendo renovada também, né? É segundo a imagem do Senhor que estamos sendo transformados. E o que dizer da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso raciocínio, do nosso entendimento, da nossa faculdade mental, né? Não é pouco famoso o texto que afirma que temos a mente de Cristo. Nosso pensamento, nosso intelecto e raciocínio estão sendo renovados. Os ímpios vivem na inutilidade dos seus pensamentos, com um entendimento obscurecido. Você pode ver isso lá em Efésios 4, 17 e 18. Mas aqueles que são regenerados passam por uma renovação da mente e usam a sua razão em submissão a Deus, tendo ele como ponto de partida. Afinal, Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então a nossa mente, nosso intelecto, a nossa razão, ela é renovada para glorificar a Deus. A gente precisa ter um raciocínio que glorifica a Deus e ter o nosso raciocínio sendo restaurado e renovado de glória em glória aos poucos, né? A redenção alcança a mente, o intelecto, a razão do indivíduo também. Do indivíduo que crê, é importante sempre lembrar, né? E naturalmente essa verdade se estende ao mandato cultural. Lembra da aula de criação que eu falei sobre o mandato cultural? Como cristãos, precisamos exercer nosso trabalho de forma redimida e influenciar a cultura nesse sentido. Veja a abrangência de aplicação que a redenção possui na nossa vida. Quando compreendemos que o cristianismo é uma cosmovisão totalmente abrangente, que é verdade pública, verdade absoluta, conseguimos compreender também que se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Isso influencia a vida cristã profundamente. Durante a história da igreja, muitos hipervalorizaram práticas espirituais em detrimento das práticas mundanas ou seculares. Dessa forma, o trabalho e os estudos se tornam, para muitos, atividades menos piedosas do que evangelismo, jejum e oração, por exemplo. Por favor, não me levem a mal. É lógico que a devocional diária não é apenas importante na vida cristã. Ela é necessária. Ninguém sobrevive sem isso. A pregação do evangelho, o serviço na igreja, a oração comunitária também são práticas essenciais na vida de qualquer cristão, né? Eu não estou negando isso. Mas isso também não nega, essas verdades que eu estou falando também não negam que a vida cristã tem muito a dizer sobre as práticas comuns do dia a dia. Né? Ninguém passa o dia inteiro trancafiado num quarto orando. Né? A gente precisa fazer outras coisas. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E também lá em 1 Timóteo 4 e 5. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então você vê como entender a redenção como totalmente abrangente nos impede de ter essa vida reclusa, sabe? Viver uma vida tipo um monástico, entendeu? Aqueles homens do passado, aqueles cristãos do passado que se isolavam nos desertos para viver uma vida completamente reclusa do mundo, né, em abstinência completa dos seus prazeres e tudo mais. E o cristão não precisa pensar assim, né? Os movimentos monásticos, eles são, obviamente que eles são bem motivados, né? Isso não significa que eles são biblicamente defensáveis, né? E às vezes isso envolve uma questão contextual muito específica. Não estou querendo condenar isso dos nossos irmãos que fizeram isso em algum momento da história. Às vezes tem um motivo muito específico para fazer isso. Isso pode ser legítimo dependendo da situação cultural em que você se encontra, né? Mas estou falando que de forma geral, quando a gente vai viver a vida comum do dia a dia, inclusive no trabalho, que é o que eu estou falando sobre mandato cultural, né? A gente precisa lembrar que a redenção, já que abrange a totalidade do indivíduo, abrange isso também, né?
Quando o cristão vai viver a vida comum do dia a dia, ele tem que viver de forma redimida, né? E saber que a obra de Cristo está alcançando isso na vida dele, né? Quando ele vai estudar, ele tem que lembrar que ele tem uma mente renovada e que agora ele não pensa mais como no mundo secular, né? Que bota a razão acima de todas as coisas, idolatrando uma faculdade que foi Deus quem deu, né? Mas ele pensa a partir do Deus cristão, né? Ele pensa tendo o temor como princípio do seu conhecimento. Entendeu? Enfim, isso se aplica a todas as áreas da vida, né? Então a gente não pode ter essa visão, né, de que o cara foi salvo, então ele precisa se dedicar completamente a práticas espirituais, né? Isso é uma forma de negar que a redenção se aplica mais do que isso, se aplica mais do que a espiritualidade, né? A redenção também se aplica à sua vida no trabalho, né? A como você exerce o seu mandato cultural, né? Como você come, como você bebe, né? Não é à toa que gula é pecado. Entendeu? Então a gente precisa comer de forma regrada, sabe? A gente precisa trabalhar de forma regrada. A gente precisa descansar de forma regrada, senão a gente comete preguiça, sabe? Então, enfim, isso tudo é muito importante. Então, nesse ponto, a gente precisa ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, a influência cristã na cultura é importante e é algo que devemos buscar, né? Jesus afirmou que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Devemos sim pensar sobre as diversas áreas da vida a partir da lente cristã. Devemos destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, 2 Coríntios 10:5. Então a gente precisa ter isso em mente. Por causa disso que eu falei, porque a redenção se aplica à totalidade do indivíduo, inclusive ao seu mandato cultural, ao trabalho que ele exerce na vida pública, ele precisa influenciar a cultura, né, de forma redimida. Né? Sabendo que o Deus restaurou ele até para fazer essas coisas. A restauração que Cristo conquistou para ele envolve também a sua ação na sociedade. Né? Só que a gente precisa lembrar de outra coisa também. Né? A gente nunca pode se esquecer que como igreja, nunca podemos nos esquecer que como igreja, nós não somos capazes de redimir nada, efetivamente. Quem redime o mundo é Deus, somente Ele tem esse poder. A gente apenas influencia. Nosso trabalho é gerar uma influência real, mas isso nunca será definitivo. Apenas quando o Senhor voltar e restaurar tudo de forma completa é que, então, né, tudo será realmente restaurado, né, de forma completa. Né? A gente não pode redimir as coisas, a gente tem que tomar cuidado com essa maneira de enxergar a questão e pensar que nós vamos para a cultura redimir a cultura. A gente não consegue redimir a cultura. Né? A gente não tem esse poder, é Deus quem tem esse poder. Né? E Ele fará no dia que Ele quiser, quando Ele voltar. Mas nós podemos influenciar sim, porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Então esse é o nosso trabalho, a gente influencia a cultura, mas tendo sempre os olhos naquele grande momento em que tudo acontecerá de forma definitiva e completa. Né? Enfim, mais uma coisa que eu queria comentar com vocês bem rápido, é de que a redenção, já que ela é totalmente abrangente, ela também se estende para a criação não humana. Eu estou falando aqui da totalidade do indivíduo sendo redimido, mas a redenção se aplica a cada aspecto da realidade, como eu já falei. Então isso também se aplica ao que Deus criou, que não é humano, né? A criação não humana. Né? Afinal, a queda também, como a gente falou semana passada, a queda também afetou o mundo de forma geral. Também afetou a natureza de forma geral. Né? A ordem da natureza está quebrada. O mundo inteiro está com a ordem quebrada. Né? A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou. Né? Então a natureza está caída. A terra dá o fruto com dificuldade. Né? Então você tem o cansaço no trabalho, a dificuldade, né, no trabalho, que é uma maldição do pecado. Né? E aí, já que isso aconteceu, então já que quando Cristo vem redimir todas as coisas, ele redime também isso. Ele redime a criação como um todo, a natureza como um todo. O ambiente, o mundo, o universo que a gente vive será restaurado, está sendo restaurado pela obra do nosso Salvador, Jesus Cristo. Né? Olha só o que diz lá em Apocalipse 21, 1-5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos.
O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois as palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus está restaurando o mundo inteiro. João, na sua visão do Apocalipse, viu um novo céu e nova terra, porque o que era antigo tinha se passado. Óbvio que a ideia que a gente está querendo trazer aqui é de que isso que ele viu é uma restauração, não é que o mundo atual foi jogado fora e o outro novinho em folha veio. Né? Mas uma restauração completa. Né? O mundo que a gente vive passou porque o novo ele foi reconstruído e transformado em coisa nova. Né? A terra será renovada, a ordem da criação será restaurada. O mundo será finalmente o que Deus planejou que fosse. A maldição dada à terra não mais existirá, o pecado será extirpado e tudo será perfeito. C.S. Lewis, o grandíssimo C.S. Lewis, escreveu um livro muito interessante chamado O Grande Divórcio. Nesse livro ele conta uma fantasia em que um ônibus, vamos lá, é fantasia, tá? Ele não está tão preocupado assim com questões teológicas profundas, em precisão teológica, apesar dele em alguns diálogos do livro, tratar dessa questão teológica ali, mas, enfim, a gente dá uma certa licenciosidade poética. Né? Então, o que acontece? A fantasia é a seguinte: um ônibus sai do inferno, levando vários passageiros, e vai para o céu, né? Permitindo que os passageiros fiquem no céu caso eles queiram. Né? Só que uma coisa que é interessante, né? Os habitantes do inferno, eles saem do ônibus, eles podem ficar no céu se eles quiserem. Né? E o que acontece? O inferno é uma cidade onde uma casa pode ser criada bastando que alguém a imagine. É isso que ele imagina, que ele concebe o inferno, o C.S. Lewis. Né? As pessoas estão no inferno e aí as pessoas podem imaginar uma casa e essa casa aparece. Né? Só que é óbvio, ela aparece em muita qualidade, o livro fala isso. Né? Só que o céu é um lugar completamente diferente. Quando essas pessoas que vivem nesse mundo, onde elas podem criar as coisas da sua mente dessa forma, mas as coisas são meio sem muita qualidade, inclusive eles falam que as casas que eles criam não protegem das chuvas, né? Porque o teto é meio que como se não fosse real. Né? Mas quando eles pegam esse ônibus e vão para o céu e saem, eles começam a pisar na grama e sentir a coisa muito sólida, sabe? Muito consistente. Eles sentem dor quando pisam na grama. Né? E aí eles percebem que eles mesmos são muito fantasmagóricos, sabe? São um pouco materiais, pouco reais. Né? Então, tipo, eles começam a experimentar esse mundo que é muito mais real do que o mundo que eles viviam anteriormente, lógico. Né? Por serem pessoas que estão no inferno, eles ficam desesperados e odeiam aquilo ali. Né? Mas é muito interessante o princípio que o Lewis está querendo passar. Até porque os próprios habitantes do céu, quando aparecem, são pessoas reais, sabe? Com corpo físico. Eles são pesados. Quando eles pisam no chão, você consegue sentir o peso. Né? Enquanto as pessoas que estão no inferno são muito fantasmagóricas. Né? O que o Lewis está querendo passar, né, dessa forma genial que só ele sabe fazer, né, é que o céu não é um lugar etéreo, imaterial, sem substância. Eu falei, né, hoje, agora mesmo aqui, logo no início, né, que as pessoas que morrem em Cristo estão com Cristo apenas na sua consciência. Mas quando todas as coisas forem renovadas e a criação inteira for renovada, a gente habitará um corpo físico, teremos nosso corpo físico renovado em um lugar físico também. O céu não é um lugar fantasmagórico, sabe? O céu, o que eu digo, quando tudo for renovado de fato. Quando a Nova Jerusalém, né? Não é um lugar fantasmagórico, não é um lugar etéreo, que parece um sonho distante, né? E a gente fica até com medo de ir, porque a gente vive aqui uma vida real e a gente pensa no céu como um sonho distante, as coisas são muito etéreas e tal, e isso fica esquisito. Por isso que a gente, às vezes, tem um certo receio com a ideia de céu, porque a gente foi feito material, sabe? E aí o C.S. Lewis traz esse princípio que é realmente bíblico. Na verdade, o céu é um lugar físico, e na verdade o céu é a realidade em si, sabe? É a realidade de verdade. Quando a gente estiver no céu, a gente vai estar... Aqui eu não quero ficar fazendo teoria de como é que vai ser o céu, isso a gente só vai saber quando chegar lá, a gente precisa ficar matando nossa curiosidade. A Bíblia não deu informações precisas, mas isso a gente pode dizer, que a gente vai habitar um lugar físico, né? Que a gente vai estar no lugar que é real.
no lugar que é realmente a realidade, sabe? A nossa vida hoje vai parecer fantasmagórica demais. Eu já ouvi dizer que o Lewis disse, né? Não li o Lewis, ou quando o Lewis falou isso, mas eu já ouvi dizer que ele respondeu uma pergunta, que perguntaram sobre por que Jesus atravessava as paredes quando ele ressuscitou, né? Jesus ressuscita com o corpo glorificado, e aí os discípulos estão na casa toda fechada e do nada aparece lá, né? Dando a ideia de que ele atravessou as paredes. Né? Aí parece que Jesus estava com um corpo muito fantasmagórico, pouco real. Aí o Lewis respondeu, eu acho que foi o Lewis, eu me lembro de ter atribuído isso a Lewis. O Lewis respondeu, na verdade, Cristo estava tão sólido, tão real, tão consistente, denso, que as paredes eram fantasmagóricas demais para ele, né? Então você vê como é interessante enxergar as coisas dessa forma, sabe? Como é interessante enxergar a redenção como se aplicando a todas as áreas da realidade. Porque a gente tem uma concepção do que será a Nova Jerusalém, do que será a nossa vida no céu, bem diferente do que normalmente a gente pensa. Né? Então, enfim, essa é a redenção. Redenção é uma restauração e que se expande, abrangente, e se expande a cada área da realidade, cada aspecto da realidade. Né? Vale lembrar que esses 3 atos que a gente falou, criação, queda e redenção, são como se fossem 3 lentes que formam a lente completa da cosmovisão cristã. A gente não pode enxergar a cosmovisão cristã sem uma dessas lentes. A gente precisa das 3. Criação, queda e redenção. Olha só o que no livro Introdução à Cosmovisão Cristã fala sobre isso. Olhar o mundo por meio das escrituras na verdade, olhar o mundo através de 3 lentes ao mesmo tempo. Como algo criado por Deus, deformado pelo pecado e que está sendo resgatado pela obra de Cristo. Tire qualquer uma dessas lentes e a cosmovisão bíblica ficará distorcida. É como um projetor de multimídia que requer 3 lentes de vidro, vermelho, amarelo e verde, através das quais passa o sinal de vídeo. Todas são necessárias para transmitir a cor certa. Tire uma daquelas lentes e a imagem estará deturpada. Tire qualquer uma das lentes da criação, do pecado, da restauração e nossa ideia de mundo está distorcida. A gente precisa enxergar o mundo dessa forma. Né? A gente precisa olhar por essas 3 lentes, como algo criado, como um plano ideal, como algo que foi deturpado e corrompido pelo pecado, que saiu, que pegou a estrutura boa de Deus e direcionou para onde não deveria. Né? E que houve uma corrupção profunda ali na raiz, né, da criação, se estendendo a todas as áreas, e na redenção como uma transformação disso, uma restauração disso, né, para ser o que deveria ser. Né? A gente precisa ter isso em mente. Ter isso em mente de que o problema que a gente vive nesse mundo, ele é sério e nada nesse mundo consegue resolver. Apenas o próprio Criador, que criou as coisas para serem de um jeito, consegue restaurar o mundo quebrado que está para ser do jeito que ele planejou. Apenas ele consegue. A corrupção do pecado é profunda demais e é impossível. Pensa nos discípulos falando lá depois que o jovem rico vai embora. Senhor, sendo assim, como é possível para o homem ser salvo? Jesus fala, para o homem é impossível. É impossível. Jesus fala isso, mas para Deus tudo é possível. Né? Deus consegue restaurar o problema que nós, como seres humanos, fizemos, né, com a queda e com o pecado. Né? Enfim, está consumado. Cristo consumiu a sua obra de redenção, né? Ele realizou a sua obra de restauração. Né? O final disso tudo, né, que inclusive algumas pessoas gostam de separar a metanarrativa cristã em 4 atos em vez de só 3, né? O final disso tudo é a consumação. Né? A gente precisa lembrar que a obra de Cristo, por mais que esteja consumada, realizada, Cristo de fato fez, a vitória certa, já está tudo garantido, a gente precisa lembrar que ainda esperamos o momento em que tudo será concretizado de forma definitiva e irrevogável. Né? A redenção já foi realizada, mas ainda não. O reino de Deus já veio, mas ainda não. Né? A gente precisa lembrar disso. Existe essa dicotomia, esse tipo de antítese, né, de paradoxo, né, na fé cristã, do já e ainda não. Né? Cristo consumou, ele falou na cruz, está consumado, a sua obra está realizada. Cristo de fato redimiu todas as coisas. Mas ao mesmo tempo as coisas ainda estão sendo redimidas. Vários textos deixam isso claro, mostra até da nossa salvação mesmo. Tem textos que falam que nós já fomos salvos, e de fato já fomos. Tem textos que falam que estamos sendo salvos. Né? Ou seja, a nossa salvação, ela já aconteceu, Cristo realizou, mas ela também está acontecendo ainda. Né?
Enfim, então os cristãos, por causa disso, têm uma visão de futuro que é completamente otimista, né? Lógico, antes de Cristo voltar, normalmente a gente tem uma visão pessimista de que as coisas vão piorar, né? Vai vir um anticristo e tudo mais. Né? Tem várias visões católicas diferentes, mas muitos, né, a maioria dos cristãos acreditam que as coisas vão sempre piorando, piorando, piorando até que Cristo volta. A gente tem uma visão pessimista do futuro nesse sentido. Mas até quando Cristo voltar, as coisas serão renovadas e tudo será bom. Né? Então a nossa visão do futuro, ela é otimista demais, porque a gente acredita que Cristo realizou a sua obra de redenção e ele vai de fato concretizá-la de forma consumada, completa, perfeita, irrevogável. Né? É para esse fim que o cristão deve olhar. A gente deve viver a nossa vida olhando para esse fim, quando tudo será consumado de forma definitiva. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Esse será o fim da história. Melhor do que isso, será o fim da introdução da história. Porque esses 3 capítulos da metanarrativa cristã, vamos combinar, são só a introdução. Né? Vamos fazer alusão aqui a C.S. Lewis, no finalzinho das Crônicas de Nárnia. Quando Cristo voltar e restaurar definitivamente a criação, então finalmente começará o capítulo 1 da grande história, que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. A gente terá numa realidade eterna, né? Viveremos para sempre. Né? E aí então a história realmente começa. Isso aqui é só a introdução. Isso aqui é só a primeira capa, a primeira página. Né? É lá quando tudo for consumado que a gente de fato entra na história verdadeira, na grande história. Né? Por isso a gente precisa ter em mente que eu falei, a gente olhar para o céu como um lugar real de fato, né? A realidade consumada e perfeita. Né? Nós seremos humanos completos, a gente não vai ser um humano, uma consciência dispersa, tipo um fantasma vagando pela eternidade. Não, seremos nós, como deveríamos ser, né? Com o nosso corpo, com a nossa consciência, mas tudo renovado, completo, glorificado. Né? E veremos o nosso Salvador em glória. Essa é a nossa esperança, ver o nosso Salvador em glória. Né? Então é isso, meus irmãos. Né? Eu espero de verdade que tenha sido edificante para todos vocês essas aulas. Né? Eu sei que eu entro em algumas questões muito profundas aqui. Eu acho que isso é importante. Né? A ideia é sempre ser acessível. Né? Desculpa se eu não consegui ser acessível em alguns momentos. Né? Se eu acabei aprofundando demais, não consegui aplicar muito bem. Mas eu espero de verdade que isso tenha sido útil para a vida prática de vocês. Né? Isso pode ser aplicado na vida de todo mundo. E principalmente, eu queria até focar aqui, principalmente na vida universitária. Né? Para os jovens que estão indo para a universidade, eles precisam ter uma cosmovisão cristã bem estruturada. Eles precisam olhar o mundo através dessas lentes. Porque lá eles vão ser confrontados justamente nisso, na maneira de enxergar o mundo. Eles vão ter contato com pessoas que enxergam o mundo de forma completamente diferente, de forma pagã. Né? Então eles precisam ter a cosmovisão cristã muito bem ajustada na mente deles. Né? Porque senão eles viram presas fáceis, sem uma fé solidificada, sem uma fé firme, né? Que não tem aplicação para a área do desenvolvimento intelectual. Mas enfim, não estou falando só de intelecto, isso faz diferença na maneira como você, dona de casa, por exemplo, cuida da sua casa. Né? Você tem que cuidar da sua casa de forma cristã. Né? Ou como você, que é um trabalhador, que trabalha por exemplo, com um tipo de empresário. Né? Você precisa aplicar os princípios da cosmovisão cristã na maneira como você trabalha em relação a isso, né? Sendo um empresário, sendo um vendedor de alguma coisa, enfim. Tudo é influenciado. A gente pode aplicar isso para tudo, para todas as áreas. Né? Então, por isso que eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Continuem indo atrás desse assunto, leiam livros sobre isso. Enfim, é muito importante esse assunto. Então é isso, ficamos por aqui. Né? Terminamos aqui a nossa aula, a nossa classe, né, sobre cosmovisão cristã. E semana que vem já vai vir um outro assunto, outro tema, um outro professor. Então assistam também. Honrem os professores da escola dominical. Né? Então é isso. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, minha querida igreja. E fiquem com Deus.